Olá, estamos começando mais um episódio do podcast TV Tapajoara, eu e Fleury Colares, e hoje nós vamos receber a psicóloga Endria Ribeiro. A Endria é natural daqui de Itaituba, mas ficou fora durante muito tempo, foi estudar, trabalhou fora e está de volta para a terrinha. E para a gente iniciar esse bate-papo, Endria, eu queria te perguntar sobre o gosto pela psicologia. Começou quando? No colegial ou já desde criança que já vem alimentando o sonho de ser psicóloga? Boa tarde. Obrigado pela presença. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Boa tarde também para quem está ouvindo, quem está vendo a gente agora. Bom, a psicologia, na verdade, eu digo que ela me encontrou, né? A ideia principal era ser jornalista, inclusive, né? Trabalhar com comunicação. Meu pai me via já, né, vendo as entrevistas, sempre fui muito desenvolvida com relação à comunicação, então ele achava que eu ia ser ideal nesse cenário, né? Uhum. E aí eu tô levando agora a psicologia também dessa forma, comunicando nas redes sociais, né, sobre saúde mental. Então eu sempre digo que a psicologia me encontrou. Né, eu passei no ProUni, né, 100%, e aí eu realmente comecei a gostar da psicologia. Tive acesso com 14 anos, né, a uma psicóloga, mas eu não entendia muito bem qual era o trabalho dela, mas já admirava ali, então eu comecei a me enxergar naquela profissão. E a sua graduação foi onde? Eu me formei no Rio de Janeiro. A minha graduação foi no Rio de Janeiro, né? Eu iniciei em Manaus e aí eu finalizei no Rio de Janeiro. Passei muito tempo lá e já vim graduada, né, para cá. Depois do Rio de Janeiro, vieste trabalhar onde? Eu comecei aqui em Itaituba. Começou aqui em Itaituba? Comecei aqui em Itaituba. Já fui logo atender, né, fazer os atendimentos clínicos na clínica Psicoseg, né, que agora é lá no quilômetro 5, antes era aqui na Quarta Rua, e aí depois fui para o hospital, né, projetos de humanização, né, está atuando ali diretamente nas ações de humanização. Esse projeto de humanização nos hospitais é importante também, né? Com certeza, muito importante. Deveria ter, né, esse grupo, né, essa comissão de humanização em todos os ambientes, não somente no hospital, mas também nas empresas, né, em todos os âmbitos onde a gente precisa lidar com o ser humano diretamente. Certo, Endria, o nosso assunto principal é saúde mental, né? E ultimamente a gente tem falado, ultimamente não, já vem se falando sobre saúde mental há bastante tempo e a nossa conversa aqui vai ser basicamente em cima disso. Perfeito. E aí eu te pergunto, como é que a saúde do corpo, a saúde física ajuda a saúde mental e vice-versa? Como é que elas se complementam? Sim, justamente elas se complementam, né? Elas precisam estar ligadas. Elas estão ligadas o tempo inteiro. Não tem como a gente falar de corpo e não falar de mente. E nem falar de mente e não falar de corpo. As duas se complementam. Se a gente não está bem emocionalmente, mentalmente, o nosso corpo com certeza também não estará. Ele dá muitos sinais. Quando a gente também está doente fisicamente, fisiologicamente, a nossa mente também ela sente diretamente. Um exemplo que eu sempre dou é a pessoa que ainda não sabe do seu diagnóstico, né, de câncer. Quando ela não sabe, ela está vivendo ali naturalmente. Né? Ela consegue lidar com as dificuldades, até tem alguns sintomas, mas ela não acha que é isso. Quando ela é diagnosticada, automaticamente a mente dela começa a associar que ela já está prestes a morrer. A gente já pensa, né, quando fala em câncer, a gente já pensa logo na morte. Então, a gente internaliza isso de uma forma muito intensa e acaba que o nosso corpo sente e reage, acaba que os sintomas começam a agravar, né, por conta do emocional que soma, né, e fica muito mais difícil dela lidar com essa notícia. Agora, a gente ouve muitas pessoas dizerem que quando sabe, fica mais rápido para ficar mais doente, aparecer a doença, né? Sim. Geralmente é assim mesmo ou parte do que você disse? Quando sabe, a coisa piora. Sim, na maioria das vezes, justamente a pessoa que recebe essa notícia, ela já tem que ter um acompanhamento. Né? É normal a gente acompanhar um paciente logo que ele sabe do diagnóstico, né? O hospital ele já leva esse paciente junto com seus familiares
para a sala, né, da psicologia, do serviço social, para justamente a gente preparar esse indivíduo para que ele consiga lidar com as dificuldades, tanto físicas quanto emocionais, porque de fato, quando ele tem o diagnóstico, ele já associa a morte. Entende? Então, ele já acha que ele pode morrer a qualquer momento, que ele não vai ter tanto tempo, que ele não vai conseguir passar pelo tratamento, que vai ser muito difícil, ou que a família vai abandonar. Então, são vários pensamentos, né, que acabam atingindo a mente dele e isso internaliza. Porque a mente, como eu falei, está ligado com o corpo. Então, automaticamente, os sintomas, eles saem e ficam muito evidentes. E a pessoa está num período já vulnerável, né? E aí, quando ela começa o tratamento, ela começa a ter ainda mais os sinais, os sintomas, ela começa a sentir mais vivamente dentro dela. E aí a gente volta um pouco para o início da nossa conversa, Sim. da importância de uma equipe multidisciplinar para acompanhar esse paciente, né? Com certeza. Psicologia, né? Psicólogo, serviço social. Em alguns casos, preciso do atendimento em casa, né, domiciliar, porque realmente, dependendo de cada situação ali, realmente tem paciente que precisa de mais atenção, né, e é necessário. E as doenças mentais têm uma origem variada, né? Mas hoje dá para dizer que o ambiente social é o que mais desencadeia processos de problemas mentais. Com certeza. Bom, a gente vive em sociedade, né? A gente vive rodeada de pessoas. E pessoas também têm os seus problemas. Cada um tem o seu problema, né? O espaço, o ambiente também, eles somam. Por exemplo, muitas pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade social, a probabilidade dela ter um transtorno, dela ter depressão, ansiedade, é muito maior de alguém que está ali em um ambiente super confortável, rodeado de família, né, de que tem apoio ali emocional. Então, o ambiente, ele realmente, ele soma para que venha acontecer ali o adoecimento. Por isso que é necessário, a gente reforça o apoio familiar, né, a rede de apoio, vários fatores que eu acho que vocês vão me perguntar também, né, o que a gente faz para justamente o ser humano, ele estar ali tendo bem-estar, tendo saúde. Eu vi um depoimento dramático de um pai, desse caso bem recente, daquela criança que foi levada a fazer aquele desafio na internet, inalar aquela bisnaga de desodorante. Ele disse, e isso é uma constatação, porque a gente, que é de uma geração um pouco antes da internet, a gente tinha muito cuidado com os filhos na rua. Ele disse, eu estava muito preocupado com a minha filha na rua. Hoje a preocupação deve ser com os filhos dentro de casa. Quer dizer, isso é uma mudança muito grande na sociedade, né? Que hoje a gente tem realmente que estar com cuidado com os filhos, na criança, nas escolas também, para ver essa questão de com quem ele está se relacionando nas redes sociais, né, Andrea? Sim. Antes o perigo não que era somente na rua, continua o perigo, né, ainda, mas as telas, elas têm sido prejudiciais, né, para a vida de uma criança. No entanto, que nós, profissionais, a gente não indica, né, os pais darem acesso às telas logo no início ali, dos primeiros anos de vida. Televisão também, né, telas também. Então, quanto mais a criança está longe desse acesso, é melhor. Até visualmente, né, as luzes, as cores, tudo isso influencia para um comportamento agitado, ansioso, estresse, né? No entanto, que quando você vê uma criança que não tem o celular ali de imediato, na hora que ela quer, ela começa, né, ter um estresse ali muito grande, ela se joga, ela chora, ela está acostumada com aquilo, a gente está alimentando ela, né, com aquilo o tempo inteiro, e aí quando ela não tem, ela tem esse estresse, né, essa tendência a não gostar, e aí ela já reage. E realmente as telas têm sido muito prejudiciais, os adolescentes também estão sofrendo muito com isso, principalmente. A gente tem deixado essas telas mais presentes do que o próprio apoio, né, da família, se fazendo presente, às vezes porque o pai, a mãe trabalha. Então, é uma forma de
de ali deixar ele conectado, né? De a criança não dar trabalho. Isso, Fica no não. celular, que eu fico às vezes também no meu aqui. Fica quietinho. Isso, nessa intenção de deixar ele quieto, ele está retendo muitas informações. E o adulto, na maioria das vezes, não tem acesso do que a criança está vendo, né? O certo era limitar ali o que a criança pode ver e o que não pode. Mas até saiu também esses dias sobre um filme, um desenho que parece ser inofensivo, mas ele ajuda nas práticas ali rituais, a odiar o coleguinha, a fazer ali uns rituais para o coleguinha, porque o coleguinha está sendo amado, tá tendo o apoio da família e ele não. Então, e parece ser inofensivo. Eu fui ver, de primeira você não vê maldade, mas se você analisa mesmo, realmente está ali incentivando a criança a odiar o outro, né, a fazer alguma maldade com o outro, porque ela não está tendo aquela mesma realidade. Então, são cenas muito coloridas, inofensivas, mas que está alimentando a mente dessa criança com maldade. Ué, tu falou da criança, que foi um desafio, né, que a criança participou, né? Sim. E quais são os impactos da internet para a saúde mental? A gente está vendo um aceleramento muito grande, né, na nossa rotina, o estresse, o comportamento ansioso, está gerando muita ansiedade. No entanto, tem pessoas que não conseguem mais ir ao banheiro se não levar o celular, né, não consegue fazer, por exemplo, assistir um filme inteiro se não pegar no celular, né, ela está sempre ali, ela está fazendo muitas coisas, a nossa atenção está dividida, né, ela está super dividida e aí a gente não consegue fazer mais algo inteiramente ali conectado, estando presente, né, no momento presente por completo. A gente está dividindo a nossa atenção, está se dividindo de várias formas ali ao mesmo tempo. Isso é ruim porque gera a ansiedade, né? Muitas pessoas, por não conseguir fazer o que antes fazia, também gera frustração. Talvez pode causar aí a frustração, né? Gera a depressão, né? Porque ela vai deixando de ter os objetivos claros ali, as metas que ela fazia antes, que ela dava conta, né? Agora ela não está dando mais, ela não está conseguindo mais alcançar os objetivos, mesmo que sejam pequenos, ela não está conseguindo, e isso gera uma frustração muito grande, mas ela não está conseguindo perceber que o comportamento dela que está fazendo isso, né? Ela não está tendo foco, ela não está ali se dedicando de fato, ela está também tendo muita facilidade. Hoje a gente tem a inteligência artificial, né? Tem uma facilidade muito grande que as pessoas não concluam um trabalho, né? Isso, não conclua, não vá lá pesquisar, pegue o livro e pesquise mesmo, leia, faça a leitura. Não, se você colocar o PDF lá na inteligência artificial, ela te dá o resumo tudo. Ela te faz um mapa mental, então está sendo muito mais fácil, só que as pessoas estão sendo superficiais, não tá sendo ali integralmente com conteúdos ricos, né? Não está tendo a inteligência que antes a gente tinha de buscar, aquela busca, né? Por ter conhecimento. Certo. Agora, tu falaste em cumprimento de metas, e aí eu te pergunto, Andrea, nas empresas a gente vê muito isso, metas, bater metas. Você tem metas mensais, tem metas semanais, diárias para bater. Isso também causa um estresse emocional muito grande que leva ao desencadeamento de um processo de doença mental, né, André? Sim. As empresas, no teu ponto de vista, estão tendo essa preocupação com seus funcionários, com seus colaboradores? Então, agora eu acho que com a NR01, que estão sendo aplicadas na empresa, né? Eles precisam criar programas de bem-estar, né? E focado na saúde mental. Acredito que as empresas agora vão ficar mais preocupadas com relação a isso, até porque tem uma multa, né? Aí por trás disso, para justamente incentivar a empresa a cuidar dos seus colaboradores, da saúde mental deles. E realmente, se não for comunicado de uma forma assertiva e afetiva, essas metas, esses objetivos, e também esse colaborador não conseguir fazer parte da cultura da empresa, tudo é uma estrutura, né? Tem empresas que começaram do zero e não sabem como é que é isso, começaram assim do nada, mas tem empresas que estão bem estruturadas e ela já vem ali com a cultura da empresa, então ela já passa assim que o funcionário entra, ela já explica qual é, né, o objetivo, a missão da empresa. Então, esse colaborador, ele se sente ali parte. Não, isso aqui faz parte também dos meus valores, essa empresa aqui eu me identifico, e aí ele fica. Geralmente não tem isso, né? E
realmente, se não for falado, se não for feito treinamento, se não tiver aquele acolhimento na empresa, pode até desencadear aí o burnout, né? É o sofrimento ali psicológico devido às condições de trabalho, né? Do ambiente do trabalho. A pessoa já começa a sentir, só de pensar em trabalhar, ela já começa a sentir, já começa a chorar, ela sente um nervosismo, uma agitação, ela não quer ir, né? Não é mais um lugar onde ela se sente à vontade, onde ela se sente bem ali de estar, né? Então gera sofrimento. Você falou numa doença que a gente tem ouvido muito falar ultimamente, né? Sim. E no meio até nosso da comunicação mesmo, né? Então toda empresa deveria ter essa preocupação com o seu profissional com relação a esta doença, então. Com certeza, sim. Precisa criar um ambiente harmonioso, um ambiente que tenha bem-estar também, que valorize, né, o colaborador, que veja ele não só como alguém que soma, mas alguém que realmente é um indivíduo, é um ser humano, né, que tem dores, que tem dificuldade. Muitos de nós estamos indo trabalhando, mas em casa tem alguma dificuldade financeira, alguns estão se separando, outros perderam a casa, né, estão com dificuldade, estão com dívidas. Então, tem muitas coisas, estão passando pelo processo de luto também. Então, tem muitas coisas que influenciam, né, e aí chega no ambiente de trabalho, essa pessoa que já tem essa tendência, né, também pelo histórico genético dela, né, a gente precisa investigar também, mas aí o ambiente onde ela trabalha, onde a gente passa a maior parte do dia, adoece ainda mais ela, entende? Então, isso a gente precisa realmente cuidar, as empresas precisam... Alguma empresa já te procurou assim para te atender colaboradores? Sim, mais para resolver conflitos, né? A empresa, ela pensa no psicólogo quando a empresa está cheia de conflitos e ela não sabe o que fazer, porque são conflitos de relação. Sim, sim. Entre um e outro, entre gestão e funcionário, né? E aí tá tudo desconectado. E aí o profissional é como o bombeiro, vem para tentar alinhar as coisas, mas não é bem assim. O psicólogo, ele tem que vir muito antes, ali na estrutura da empresa, né? Desde a contratação, desde os valores da empresa ali, da cultura organizacional. André, as pessoas hoje já aceitam mais facilmente, porque antes havia uma certa resistência das pessoas em buscar o auxílio, o atendimento de uma psicóloga, de um psiquiatra. Hoje as pessoas já aceitam mais facilmente buscar o atendimento de um profissional dessa área? Sim. Olha, a partir da pandemia, né, o número aumentou. Foi um marco ali. Sim, foi um marco que as pessoas viram que, de fato, a saúde mental importa muito. E ela está ligada justamente com o nosso corpo, né? A mente está ligada com o corpo. Então, elas viram que, no meio de uma pandemia, do isolamento, das dificuldades, dos medos, dos anseios, elas viram que podiam ter crise de ansiedade. Muitos deles ainda são acompanhados até hoje por conta disso, né? Por conta da ansiedade, por conta da crise de pânico, pensando que vai morrer a qualquer momento, que vai faltar alimento, né? A gente lembra que a gente pensou que não ia ter alimento, que a gente não ia conseguir mais ver ninguém na rua. Foram muitos medos que acabou somando para que a pessoa tivesse... E o isolamento, sim. No entanto, que a saúde mental... quando a gente fala em saúde mental, a gente fala de bem-estar. E bem-estar não é só, por exemplo, ter uma casa. Bem-estar é ter relacionamento com a sociedade, né? Com amigos, familiares. Bem-estar é ter saúde, né? Bem-estar é ter um lugar bom para trabalhar. Bem-estar é ter conexão com os filhos. Isso é bem-estar. Queria aproveitar esse gancho, Fleury, de perguntar, porque quando a gente estava no meio da pandemia, aí muita gente, quase todo mundo ficou trabalhando, quem pôde ficou trabalhando em home office, alguns eram obrigados a ficar. Sim. E aí começou a se dizer que esse seria o novo normal, que a gente não voltaria ao ambiente presencial, mas aos poucos foi se vendo que era preciso voltar para o presencial. E hoje quase todo mundo, pouquíssimas pessoas fazem esse trabalho home office, né? Quer dizer, o contato presencial é uma coisa muito importante, muito bom até para essas relações, né, se estabelecerem. Sim, né? Sim. No entanto que muitas pessoas também, a partir disso, da pandemia, muitas empresas, muitas organizações viram que era possível também trabalhar em casa, que não precisavam
Não precisava esse colaborador estar lá, dependendo da função dele, né? Mas, de fato, a gente também orienta quem tem esse trabalho home office, né? Eu trabalho muito assim, eu atendo online. É preciso a gente se encontrar, né? Buscar maneiras de ter o presencial também, né? De se divertir um pouco com os amigos, ir na casa da família, dar um cheiro no sobrinho, né? Isso é muito importante, porque a gente precisa do calor humano, a gente precisa do contato. Nada substitui um abraço, né? Nada substitui um abraço, é muito necessário. A gente precisa do contato, olho no olho. E a gente está perdendo isso por conta do celular, né? Por conta da internet, a gente está perdendo isso. Geralmente, a gente senta numa roda e você vê aí todo mundo no celular, todo mundo está resolvendo alguma coisa. Isso também foi algo que prejudicou muito, porque a gente viu que dava para estar em casa trabalhando. E aí muitas empresas acabaram que confundindo isso. Então, isso também gera um esgotamento, porque o profissional está em casa, está descansando, já está no horário dele de descansar, mas ele continua resolvendo coisas pendências do trabalho. Abre o notebook lá e resolve. Não, está errado. Tem um horário para começar e tem um horário para terminar. Precisa ter disciplina, né? Sim. Antes a gente já ouvia falar muito em depressão, né? Sim. Mas da pandemia para cá, depressão e ansiedade principalmente, né? Sim. Foi em decorrência da pandemia também, dos avanços tecnológicos que está aí. Sim, aumentou, porque... Passou-se a diagnosticar mais, né, essas duas. Sim. Elas começaram a sentir os sintomas, né, de uma forma mais presente. Por quê? Porque antes elas estavam trabalhando, estavam, né, se movimentando, ela poderia estar ali com comportamento ansioso, mas ela não percebia. E em casa ela estava isolada, então ela tinha que lidar com esse sintoma, ela e ela, né? E fora os outros acontecimentos, os medos, né? De receio de ficar sem comida, o receio de perder um parente, não conseguir ver, não conseguir se despedir. Muitas pessoas não conseguiram, né? Então, isso aumentou ainda mais a ansiedade. E o isolamento, para quem tem depressão, a tendência é ele se isolar. E quem já tinha predisposição em ter a depressão só piorou, porque ele se isolou mais ainda, não tem contato, não fazia atividade física, entendeu? Não ia ao ar livre, sentia o cheiro, né, da floresta, dos lugares, do ambiente, é necessário isso. Agora, atender um paciente em processo depressivo, acho que precisa tratar também as pessoas que estão no seu entorno, né, André? Porque a depressão, dizem até que é a doença da alma, é uma dor que a pessoa sente, mas ninguém vê, ninguém sabe. Então, é preciso também que as pessoas entendam o que é essa doença e como fazer com que ela passe, alivie ou possa se curar disso, né? Porque existe essa coisa de dizer, é preguiça, depressão não existe, é preguiça. Quer dizer, é preciso ver todo esse contexto, né? Sim, é preciso orientar a família para poder dar o suporte, né? Para poder ajudar. Quando a pessoa é diagnosticada com a depressão, ela precisa ainda mais de reforço, precisa mais de ajuda. Por quê? Ela tem dificuldade de fazer coisas básicas do dia a dia, por exemplo, até mesmo tomar banho, que é coisas que é ritual nosso, natural, né? Do dia a dia. Ela tem dificuldade de escovar o dente, ela tem dificuldade de se alimentar, ela não tem prazer, né, nessas coisas pequenas que a gente faz no dia a dia, que é necessário. Para ela é um grande esforço, né? Para ela é um grande esforço, né? E isso acaba dificultando ainda mais. Quanto mais ela fica, né, nessa situação, nessa desesperança, mais ela se encontra ali na fase depressiva, né? E tem altos e baixos, então a gente precisa educar os familiares para que eles possam ajudar, para que eles possam identificar quando ela está na fase mais depressiva, quando ela está melhorando, e continuar reforçando ela a fazer coisas, né, que vai ajudar ela a sair desse isolamento, ajudar ela a sair dessa condição, né? E as crianças? Como é que você faz o diagnóstico de uma criança, por exemplo, que está num processo de ansiedade ou de depressão? A criança, ela fala o que ela está sentindo, e muitas vezes, né? Mas em outros momentos ela não consegue falar, não consegue dizer, porque ela não conhece as emoções. Então, a gente consegue identificar através do isolamento, do choro frequente, né? Ela também deixa de fazer coisas que ela gostava muito, ela perde o prazer nisso. Por exemplo, ela gostava muito de brincar no final da tarde com a coleguinha.
E agora você percebe que no final da tarde ela já fica mais no cantinho dela, ela não quer brincar com as bonecas dela, que ela gostava, brincar de bola, né? Sair pra rua pra brincar. Então ela acaba dando esses sinais. A gente consegue identificar com uma anamnese, né? Que é uma entrevista, a gente consegue aplicar também testes, mas geralmente a gente consegue ali identificar conversando com a criança, brincando com ela, tentando tirar daqui de dentro o que ela está guardando, né? E a criança, ela é muito transparente também, né? Conversar com uma criança, se você perguntar para ela, ela vai te responder. E em alguns momentos, se ela estiver passando por algum tipo de perigo, ela vai tentar não falar alguma coisa, mas geralmente ela fala o que ela está sentindo. Agora, se falar em criança, né? A gente lembra que os pais que têm os primeiros contato mais direto com as crianças, né? Sim. Mas muitas vezes não têm conhecimento desses sinais, né? Não consegue identificar, né? Identificar, né? Então é muito complicado essa parte quando o pai ou a mãe não consegue identificar, né? Sim. De estar presente dentro de casa não quer dizer que ele é presente, de fato, né? Tem muitos pais que, infelizmente, estão dentro de casa, por exemplo, não são separados, mas estão dentro de casa, mas não são presentes. Não tem uma conexão, né? Entre a família. Então, é difícil mesmo identificar porque não conhece o seu filho, né? Eu até falei da última vez com relação ao caso que aconteceu. Se a gente conhece muito bem o nosso filho, a gente consegue identificar se ele está diferente. Como é que a gente vai saber se está acontecendo alguma coisa com ele, se a gente não sabe como ele funciona? Não sabe se é normal ou anormal, porque a gente não conhece, tem um distanciamento ali, né? Então, a gente precisa se conectar com ele, ter momentos de qualidade, conversar, ter momentos ali em que você possa conversar sobre o que ele sente, ouvir atentamente, sem julgamento, né, de uma escutativa, sem julgamentos. E aí sim ele também pode falar o que ele está sentindo, porque muitas crianças não falam o que estão sentindo por medo da reação dos próprios pais, porque já sabe como é que ele vai reagir, né? Andrea, Fleury, já vai terminar? Já o nosso tempo está se esgotando aqui. Eu queria aproveitar, o tempo passa muito rápido. E eu queria aproveitar esse restinho de programa que a gente tem, Andrea, para te deixar o teu contato, as pessoas que estão assistindo o programa agora, que queiram conversar, que queiram marcar uma consulta. Tu está atendendo aonde? E atende também, liga, tu atende em videoconferência? Fala pra gente. Sim, o meu foco principal agora está sendo o atendimento online, né? Porque como eu já vim de um lugar onde já tinha os pacientes, então eu consigo fazer esse acompanhamento, né? Continuar o acompanhamento. Muitos não querem me deixar, que bom por isso. E aí eu faço a videochamada, né? Super seguro, uma plataforma criptonizada que não tem receio nenhum de ser vazadas as informações. Nada, né? A minha casa, eu moro justamente sozinha e o outro lugar lá é de consultório online. Então, eu trabalho, eu moro no meu trabalho. E eu trabalho também na Multiclin. E quando eu retornar de viagem, vou estar iniciando na Clínica Betel, né? Então, vocês podem estar buscando ajuda, me procurando também. O meu foco principal é trabalhar com mulheres, né? Antes o meu foco era criança, mas agora eu afunilei ali para eu realmente buscar mais conhecimento. Eu estou dando suporte maior para as mulheres, né? Independente da idade ali, da pré-adolescência em diante. Então, trabalhando ali a ansiedade, depressão, né, transtornos de personalidade, compulsividade, né, o TDAH também. Então, estou aí ajudando. Tá certo, Andrea. Muito obrigado pela tua presença aqui Nada, eu que agradeço. Nosso podcast aqui da TV Tapajoara. Foi um prazer conversar contigo, passar alguns esclarecimentos para o nosso telespectador, né, Fleury? Sim. E te dizer que o nosso programa ele é gravado, ele vai já para a internet hoje a partir das 20h40. Das 20h40, já está disponível. Vou passar o link, você também coloca lá nos seus grupos, nas suas redes sociais. E a gente também exibe amanhã um trecho dessa entrevista e sábado, ao meio-dia, a gente exibe na íntegra o programa. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito, eu que agradeço. Podem contar comigo. Qualquer hora dessa a gente te chama aqui para mais uma conversa, porque assunto para isso tem muito. Tem bastante. E a gente precisa falar sobre isso, né? Precisa educar a nossa sociedade, a nossa cidade com relação a isso. Exatamente. Nós vamos fazer um breve intervalo. A Letícia vem aí com os nossos comerciais.
A seguir, a gente vai falar sobre segurança, monitoramento eletrônico. E quem vai falar sobre isso é o Eanes Pereira, o proprietário da TechPoint, parceira aqui da TV Tapajoara. É um instante só, nós estaremos de volta. Você está assistindo o podcast Tapajoara e lembrando que toda semana teremos um episódio novo, sempre abordando o assunto de interesse da comunidade. E para você não perder nenhum episódio, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, curte e comente o que você está achando. Estamos de volta com o segundo bloco do podcast da TV Tapajoara, eu e Fleury Colares, e agora nesse bloco a gente está recebendo aqui a presença do Eanes Pereira, que ele é o proprietário da empresa de segurança eletrônica TechPoint. Eanes, obrigado pela presença aqui. E a gente vai começar falando sobre como tu enveredaste para esse ramo. Tu começaste trabalhando, me dizia agora há pouco, começou trabalhando como técnico em eletrônica, e depois foi caminhando, seguindo para esse ramo. É isso mesmo? Obrigado pela presença aqui no nosso podcast, Eanes. É isso mesmo, Elton. Eu agradeço aqui pelo convite. Agradeço também a todo mundo aí que está ouvindo a gente agora, né, que está assistindo no podcast. E, assim, meu pai foi um dos técnicos pioneiros na área de eletrônica aqui em Itaituba, né? Ele veio de Belém para cá e montou uma eletrônica, e uma das primeiras televisões também, quem trouxe para cá foi ele. Uhum. Então, assim, a vida inteira eu sempre trabalhei com eletrônica, eu cresci dentro de uma eletrônica, né? Aquele técnico raiz, que consertava televisão de tubo ainda, né? Aí foi evoluindo, aí da eletrônica eu migrei para informática e logo em seguida comecei com a segurança eletrônica. E era muito trabalho, né, naquele tempo, muito trabalho. Naquele tempo era muita televisão também por conserto. Era muito trabalho, muita televisão, a gente tinha um problema sério, crônico de energia aqui, né? Então, tinha bastante serviço. E a TechPoint? Quando começou a história da TechPoint aqui em Itaituba, Eanes? Então, ainda com a eletrônica, eu já gostava dessa parte de imagem, né, de câmeras. E, inclusive, teve uma época até que a gente prestou serviço para a TV Itaituba também, né? Então, eu até cheguei a trabalhar um pouco ali de cameraman ali também na minha história ali. Eu sempre gostei de imagem. E uma das idas em São Paulo, eu visitei uma empresa. Eu fiz um curso lá na época de sistema de alarme. E através desse curso, o professor, ele tinha uma empresa de segurança eletrônica lá em São Paulo, ele me mostrou essa empresa, a gente esteve lá, eu olhei toda a estrutura dela, e a partir daí eu tive esse interesse de montar uma empresa na área de segurança eletrônica. Para cá, para trazer para cá. Para trazer para Itaituba, exatamente. Uhum. Então, tudo que eu aprendi nessa área, logo no começo, já foi idealizando o que ele já tinha funcionando em São Paulo, né? Ele já tinha uma empresa, já tinha uma equipe, já tinha parcerias na época, né? Não existia ainda o vídeo monitoramento, era só monitoramento por alarme, né? Uhum. Logo depois veio o vídeo monitoramento e de lá para cá só evoluindo. E, Eanes, e o que a TechPoint oferece, né, em termos de tecnologia para a segurança dos seus clientes aqui hoje? Então, hoje a TechPoint evoluiu bastante, né? Eu sempre digo que eu gosto de estar buscando novidades, a gente está sempre indo para os grandes centros, né? E hoje a TechPoint, além do monitoramento de alarme, nós temos agora o sistema de alarme com a central, com a nossa própria logomarca, né? Sensores sem fio, trabalhamos agora só com sensores sem fio, e juntamente com isso também o monitoramento de imagens, né? Hoje nós temos consignado tanto o sistema de alarme, quanto câmeras também. A gente consigna câmeras. Às vezes o cliente quer monitorar a sua residência ou empresa, mas ele não tem as câmeras. E a gente também entra com consignado com as câmeras também. Então, a gente tem toda a solução ali na área de monitoramento, tanto alarme quanto câmeras. Tu atende hoje residência e empresas? Nós atendemos residência, atendemos empresas também, né? Mais empresa do que residência, tá? A gente agora está começando na era dos analíticos, né, trabalhando com a inteligência artificial, monitoramento de câmera através de cerca virtual, através de reconhecimento facial,
Hoje uma câmera ela consegue acionar desde uma lâmpada, né, até mesmo um evento para a central de monitoramento. Então você consegue ali fazer uma cerca virtual em determinado local e no momento que aquela cerca é violada ali, né, que é uma cerca invisível, então já chega esse evento, a câmera já abre na central de monitoramento em tempo real e isso faz com que a gente se adiante ali na pronta resposta. A tecnologia ela tem avançado muito, né? Tem avançado muito, né? Agora nós estamos na era dos drones, né? A gente fez um investimento. Pois a gente vai falar um pouquinho sobre drone e a parceria com a TV Tapajoara, mas eu queria te falar, por exemplo, uma pessoa física que quer colocar, quer garantir uma segurança melhor para sua residência. Tem planos diferenciados para isso, para pessoa física, pessoa jurídica? Como é que é esse atendimento? Sim, a gente tem planos diferenciados, tá? Para pessoa física. Nós temos hoje o plano mais básico até o mais avançado. O cliente ele escolhe que tipo de modalidade ele quer ali do monitoramento dele. Então a gente tem todo o suporte para dar para esse cliente, desde o mais básico ali com sensores de presença, até o plano mais avançado com câmeras, com analítico, né, com um botão de pânico, né? Então assim, a gente atende todas as modalidades hoje e a gente consegue se adequar também à realidade daquele cliente, né? Então, nós temos uma central própria de monitoramento, a gente já tem centrais de alarme que trabalha com GSM também. O nosso chip hoje, ele que é inserido na central de alarme, ele pega todas as operadoras simultaneamente. Então, a gente não tem problema de conexão, às vezes o cliente não tem internet na sua residência, mesmo assim a gente consegue monitorar tanto por rádio como pelo GSM. Então, esse sistema é todo automatizado, então? É todo automatizado, exatamente. Reanes, as pessoas que, às vezes, a pessoa viaja e não tem no celular o monitoramento, ele não... Se a casa dele for invadida, se alguém tentar entrar na residência dele, como é que o sistema age, como é que o sistema aciona lá a central de monitoramento e o tempo resposta para atender essa ocorrência? Como Sim, a gente tem várias situações nesse sentido, né? Então, a orientação que é dada para os nossos clientes hoje, quando eles viajam, é comunicar a empresa de segurança. Ele vai comunicar a empresa de segurança, ele vai informar para nós o tempo que ele vai passar fora, né? Então, a gente configura o sistema para esse período que ele não está na residência. O que acontece? O próprio sistema ali, ele faz testes periódicos da central de alarme. A gente sabe quando ela está ativada, se tiver qualquer problema de disparo de alarme, a gente também orienta para que o cliente deixe alguém responsável na cidade, alguém de confiança, alguém da família, para que a gente possa também entrar em contato com essa pessoa, caso a gente necessite ali de fazer uma averiguação no local com a nossa pronta resposta. Hoje, numa situação como essa, a gente liga para essa pessoa responsável, essa pessoa vai até o local acompanhar, abrir, a gente vai até o local, faz toda a vistoria. Quando tem câmera, a gente tem esse acesso das câmeras em tempo real e a gente consegue programar as câmeras também. Então, no momento que a pessoa está viajando, o que a gente faz com as câmeras da residência? A gente faz uma programação nessas câmeras e faz o que a gente chama de ronda virtual. Então, em certo período durante a noite ou durante o dia, essas câmeras vão abrir automaticamente na nossa central de monitoramento. Então, nossos plantonistas eles estão atentos a tudo. Então, no momento que uma câmera dessa, por exemplo, à meia-noite, tem uma determinada câmera de um cliente, ele está viajando, o próprio sistema ele vai abrir esse evento e já vai abrir ali uma caixa de mensagem onde o plantonista vai ver que aquele cliente está viajando e que aquilo trata-se de uma ronda virtual. Ele vai olhar todas as câmeras da casa, né? Em vez de mandar alguém lá de moto passar na frente, a gente olha nas câmeras, não tem nenhuma movimentação estranha, ele faz um relatório daquilo ali e já fica no sistema gravado, né, aquele atendimento. Então esse plantão é dia e noite? Funciona 24 horas por dia. Hoje nós temos uma equipe bem treinada, bem qualificada, né? Eu faço questão de treinar a minha própria equipe, né? Então a gente passa por um treinamento rigoroso. Hoje tem pessoas lá que ficam a noite inteira lá? A noite inteira e o dia inteiro. Então são equipes que vão intercalando. São escala de 12 por 36 horas e a gente tem uma equipe hoje bastante treinada, bastante profissional. Você emprega quantas pessoas na TechPoint, Anis? Hoje nós temos, creio que 20 pessoas trabalhando com a gente hoje. Isso. Você já está gerando bastante emprego também, né? Já está gerando bastante emprego, né? E, assim, os planos, Anis, porque muita gente, às vezes, eu não tenho condições de colocar uma vigilância eletrônica, monitoramento eletrônico da minha residência, porque sai muito caro. E, às vezes,
fica vulnerável o domicílio e acaba alguém entrando e dando um prejuízo maior. Os planos são acessíveis? Os planos são bem acessíveis. Nós temos planos aí que vai de R$ 4,50 por dia, né? Então, planos aí de R$ 150 reais, né? Hoje também nós oferecemos seguro contra roubo, furto qualificado, queda de raio, explosão e incêndio. Nós temos hoje a Liberty, uma seguradora parceira, né? Ela tem uma modalidade de seguro que é específico para empresa de segurança privada, tá? Então, hoje nós temos na nossa carteira aí de clientes aí uma apólice de quase R$ 2 milhões de reais hoje, que a gente, junto com essa parceria, qualquer situação que tiver hoje relacionada a um cliente, roubo ou furto, então a seguradora é acionada o sinistro e ela vai tomar as providências cabíveis. Nós mostramos uma matéria aqui, Anny, no Focalizando, de que os ladrões foram pegos ainda lá dentro pelos policiais. Inclusive, nós mostramos essa matéria aqui, né? E isso é possível, por tempo, assim, os policiais chegarem lá, vocês avisam como é que é esse processo? Funciona da seguinte forma. Hoje nós temos uma parceria importante com a Polícia Militar. Isso não quer dizer que a Polícia Militar presta serviço para a TecPoint. A Polícia Militar, ela está lá para prestar o serviço para o cidadão, sociedade, né? O que nós fazemos hoje? Nós equipamos a Polícia Militar com equipamentos tecnológicos, equipamentos precisos, para que facilite ainda mais o trabalho que a polícia tem hoje aqui na nossa região. O que acontece? Antes de qualquer comunicação com a Polícia Militar, primeiro é filtrado esses eventos na TecPoint. Primeiro, na nossa equipe, faz a análise, né, do evento, verifica as câmeras e, em cima, manda uma equipe de pronta resposta. E se caso a gente detecte alguma situação anormal no local, aí a gente entra com o apoio da Polícia Militar. A gente não vai chamar a Polícia Militar para qualquer evento. A gente sabe que hoje a Polícia Militar tem prestado um trabalho importante. A gente não vai tirar uma viatura, por exemplo, que está lá no quilômetro 5 de uma ocorrência, de um disparo de alarme, para chegar lá não é nada. Então, dificilmente hoje a gente chama a Polícia Militar, a não ser quando realmente acontece. Por exemplo, o que o Fleury falou, né, sobre aquela questão da lotérica aqui em Itaituba, teve uma situação como essa, que eles estavam lá dentro, a gente verificou pelas câmeras, a polícia chegou e conseguiu fazer a apreensão. Fez o flagrante, né? Fez o flagrante, recuperou o dinheiro, não só com esse cliente, mas com várias situações que aconteceram que às vezes a gente prefere não divulgar. Nós temos um contrato de confidencialidade com nossos clientes. Às vezes a gente prefere não divulgar, mas assim, a gente tem resolvido muitas situações aqui dentro de Itaituba, situações sérias, né? Até porque esses assaltos e roubos têm crescido muito aqui, né? Tem crescido muito, né, dentro de Itaituba. Mas hoje, com essas parcerias que a gente faz para melhorar o nosso trabalho, a gente quer que reflita no nosso cliente. Já teve pessoas que me perguntaram, Anderson, o que é que tu ganha hoje com essa parceria que tem? Porque hoje nós temos uma parceria público-privado, mas é sem fins lucrativos, né? É a nossa parcela de contribuição com a segurança pública e também com a sociedade. É um retorno que a gente dá para a sociedade, para os nossos clientes, no investimento que ele faz com a nossa empresa. Então, nada mais justo do que isso. E a Polícia Militar hoje, para mim, é uma satisfação trabalhar com a Polícia Militar. A gente respeita muito o trabalho da polícia e a gente sabe a carência de alguns recursos que temos na região. Então, a gente está aqui para somar. Lá no quartel da Polícia Militar tem uma sala de monitoramento, né? Inclusive, o governador do estado, quando esteve aqui, ele passou por lá, observou aquelas câmeras que tem lá na central de monitoramento da polícia, é a mesma que está lá na sede da TecPoint? São as mesmas câmeras, tá? Esse projeto justamente é um acordo de colaboração técnica que nós temos hoje, né? Então, a gente já tinha essa malha de câmera na cidade, em alguns determinados clientes, e na época do Coronel Pedro, ele teve a ideia, né? Ele fez a reforma do batalhão naquele tempo, né? Sim. E ele me chamou, Anderson, olha, tu já tem um projeto em andamento aqui com a gente, vamos montar uma central de monitoramento. Então, junto com alguns parceiros também, na época, que ajudaram a gente conseguiu montar aquela central de monitoramento e eu consegui estruturar uma intranet própria. Aquelas câmeras, elas não acessam através de internet, são tudo uma rede de fibra ótica própria que a gente tem para dar uma robustez maior nessa malha de câmera. Então, são todas as câmeras que acessam na Polícia Militar, também são acessadas pela TecPoint. Fleury? Quantos pontos, Anny, de monitoramento das vias públicas a TecPoint tem hoje aqui? Hoje nós temos perto de 64 pontos monitorados, né? E a gente está investindo bastante na tecnologia da inteligência artificial. Então, tem muita coisa que já está embarcada no software.
Costumo falar que, como eu disse aqui, a gente sempre está indo buscando recursos, parceiros, né? Todo ano, esse ano mesmo, agora já está programado para junho, eu ir na Feira Internacional de Segurança Eletrônica, com certeza vou trazer mais novidades. A gente conseguiu montar um servidor poderoso, com mais de 100 terabytes, né, de armazenamento de dados, junto com algumas empresas parceiras, inclusive empresas que estão dentro do consórcio do Smart Sampa, em São Paulo, né? Então, muita gente não sabe o trabalho que nós temos hoje, mas a gente tem parcerias importantes com empresas renomadas no sul do país, que ajudaram a gente a montar toda essa rede hoje local que nós temos, toda essa estrutura de câmeras, né, de equipamentos. A Darwa está mandando para mim agora mais de 50 câmeras com tecnologia de inteligência artificial. Está vindo 2 telões de 100 polegadas cada um para a gente montar uma central de monitoramento. Então, assim, a gente realmente tem empresas por trás da gente que acreditam no nosso trabalho e que começaram como a gente também. Então são câmeras de alta resolução, né, que estão aí. Câmeras de alta resolução. Agora, na rotatória, a gente está colocando uma câmera em cada rotatória, câmera na curva da morte, ele teve aquele acidente recentemente, né? Uhum. Então, a ideia é que as pessoas tragam isso como um benefício para a sociedade, né? Que as pessoas tenham mais prudência ali no trânsito. A gente sabe que desde quando foi feita aquela reforma ali na rodovia Transamazônica, as pessoas não estão acostumadas ali com toda aquela situação de rotatório, muitos acidentes, a gente lamenta muito isso. E o que a gente quer é que as pessoas realmente tenham maior consciência no trânsito, né, e que isso sirva para melhorar aí essa questão de acidentes. Quer dizer, a TechPoint, ela tem uma contribuição social muito grande, né, para o município, colocando esses pontos de monitoramento, em eventos com grande concentração de público também. Tem câmeras ali monitorando qualquer conflitozinho, rapidamente a polícia militar chega. Quer dizer, agora com a prefeitura você não tem nada de parceria. É assim, o prefeito passado, Valmir Climaco, nos ajudou muito, né? Em que termos? Sempre que a gente precisa de um local para instalar uma câmera, ele sempre disponibiliza. O pessoal da iluminação pública é parceiro. Ontem mesmo eles estavam colocando para a gente ali o cabeamento nos postes para que a gente possa energizar ali onde vai passar a nossa fibra ótica. E o Valmir, ele foi uma pessoa que sempre colaborou para esse nosso projeto. Não está sendo diferente com o Nicodemos. Então, sempre que a gente precisa de alguma coisa relacionada à estrutura, porque você sabe que hoje a iluminação pública, a prefeitura ela é responsável por essas questões. Sim, né? Sim. Então, sempre que a gente procura alguma coisa nesse sentido, uma estrutura para colocar uma câmera, eles estão sempre dispostos ali a ajudar a gente, manda uma equipe da iluminação. O Zé Filho, eu quero até agradecer ele, é um parceirão que sempre esteve disponível, sempre que a gente precisa. Agora, Eanes, é um investimento bem vultoso, né, para montar toda essa estrutura, né, que agora, inclusive, com a aquisição desse drone, né, Eanes? Queria que você falasse também sobre essa parceria, sobre a aquisição do drone, que abre uma nova perspectiva, né, de trabalho para a TechPoint e para a gente também aqui. Hoje nós colocamos no Focalizando, né, Flori? A imagem de drone ao vivo dentro do Focalizando. Quer dizer, mas isso é resultado de um grande investimento, né, Eanes? Exatamente. Wellington, assim, eu trabalho numa coisa que eu gosto. Essa área de tecnologia eletrônica, eu faço tudo isso de coração. É claro que a gente precisa manter a empresa, a gente precisa trabalhar com projetos também que tenham um retorno para a gente. Itaituba, para mim, se tornou um case de um projeto de vídeo monitoramento que eu quero levar para todo o estado. O governador esteve aqui no final do ano retrasado, junto com o Dilson Júnior, comandante-geral da Polícia Militar, eles visitaram a central de monitoramento. Então, tem coisas que nós temos aqui em Itaituba que lá em Belém ainda não tem. Tem sistemas lá que ainda está um pouco ultrapassado. Eu tive numa reunião com eles lá, né? E levei algumas ideias. O pessoal que, parceiro nosso de outras empresas de tecnologia, também entraram ao vivo lá, quando nós tivemos uma videoconferência apresentando alguns projetos lá também. E, assim, esse investimento que nós fazemos hoje em Itaituba é justamente um investimento que vai dar projeção a uma coisa bem mais grandiosa do que a gente está querendo fazer, né? Então, assim, levar para outros municípios também essa tecnologia. Então, eu resolvi fazer em Itaituba por quê? Porque Itaituba é a cidade que eu amo, é a cidade que eu moro, e é a cidade onde a minha empresa está fixada, a gente quer ajudar a região, a gente quer ajudar na segurança pública, né? Então, antes mesmo de pensar hoje em questões financeiras, a gente pensa primeiramente em dar certo, em funcionar e mostrar que realmente o projeto ele tem viabilidade. Hoje a empresa TechPoint ela já tem quantos
servidores, trabalhadores da empresa? Então, hoje na nossa central de monitoramento nós temos 10 operadores e também entre a nossa manutenção e pessoas terceirizadas chega a 20 pessoas. Esse pessoal é qualificado na própria empresa, Anísio? Tu já contrata pessoas já qualificadas? Isso. Dentro da TecPoint nós temos uma sala de treinamento, nós temos uma sala de qualificação de nossos técnicos, tá? A TecPoint, ela é uma empresa que ela está registrada no CREA. Nós temos engenheiro elétrico no CREA, nós temos engenheiro da computação registrado no CREA. Nós temos também engenheiro civil registrado no CREA, tecnólogo. E as empresas que dão suporte, que vendem nossos equipamentos, elas também treinam nossas equipes. Então, eu tenho uma sala de treinamento hoje com todas as ferramentas, com toda a estrutura para que o nosso profissional saia qualificado de lá. Fora dentro da empresa, as NRs que são feitas fora da empresa. Tem uma outra empresa que tira as NR, né? Que é a NR10, NR35, né? Trabalho em altura. Então, todos os nossos funcionários hoje, eles têm uma certificação para que eles possam trabalhar com segurança também. E a resposta, Anis, do trabalho que vocês oferecem, dos clientes que absorvem esse trabalho de vocês, como é que está sendo essa resposta para vocês? A tua carteira de clientes já... Graças a Deus, nossos clientes eles são bem satisfeitos com a nossa prestação de serviço hoje, né? E porque assim, eu sempre trabalho dentro de uma realidade, né? Eu não ofereço para o meu cliente algo que eu lá na frente não vai poder cumprir. Então, a gente trabalha com muita seriedade com o nosso trabalho, explicando para o cliente o que realmente a gente faz. Muitas das vezes a gente trabalha com clientes que a gente atende demandas que está fora da nossa alçada, mas a gente pode fazer, a gente faz, né? Porque o interesse é o nosso cliente estar sempre satisfeito, né? Então, assim, o atendimento muito bom, sempre que dispara um alarme, sempre que tem uma situação. Nós temos um aplicativo próprio também que o cliente acompanha tudo, não só as imagens, mas ele acompanha toda a situação do alarme dele. Se está armado, se está desarmado, ele consegue ativar remotamente à distância, né? Então, tudo isso para facilitar a vida do cliente. E Miritituba? Tem alguma coisa lá? Câmeras não tem nenhuma, não, né? Miritituba a gente teve junto do projeto lá do PB da Polícia Militar, lá, né? Que foi feito ainda também na época do Coronel Pedro. E a gente estruturou lá, colocou cerca elétrica, portão eletrônico, eu ia montar uma mini central lá dentro também, com redundância da central de monitoramento da PM aqui em Itaituba. Só que aí o projeto ele deu uma paralisada, mas a gente tem outros projetos agora. Nós tivemos uma reunião com o Sebrae, com todas as empresas, a Amporte, empresas como a Hidrovias que tiveram lá, e a gente vai colocar algumas câmeras ali na rodovia, e a gente vai buscar algumas parcerias lá e começar a operacionalizar também em Miritituba. Quais são os planos de expansão da TecPoint hoje? Hoje nós já estamos trabalhando uma expansão para Santarém, né? Nós já estamos com uma base lá em Santarém e a filial já está pronta. E em breve a gente vai estar na cidade de Santarém também, tá? Eu tenho um parceiro muito forte lá que vai ajudar a gente também, que está dentro da área de segurança pública. E eu levei esse projeto também para a Associação Comercial, para o Sindiloja, né? E para o CDL, lá de Santarém. A gente foi muito bem-vindo, gostaram do projeto. Porque lá em Santarém eles tiveram um projeto lá, na época, não sei se vocês viram ali um postozinho da Polícia Militar, ali na frente da Igreja Matriz, ali na Orla. Eu não percebi, Em Santarém. Eles têm um PBzinho lá da Polícia Militar, lá, bem na frente, ali onde atraca os barcos ali. Aquilo ali foi um projeto da CDL, junto com a Prefeitura. Então, a CDL, a ideia era estruturar lá, para a Polícia Militar, e lá a Prefeitura colocar câmera no comércio da cidade para que eles tivessem acesso ali. Mas aí o projeto ficou, a CDL fez tudo e a outra parte teve um problema lá e esse projeto está parado até hoje. A gente quer retomar esse projeto lá também. E o drone, Anis, que é a menina dos olhos agora da TecPoint, como é que foi? Assim, tu foi numa feira de tecnologia que tu viu e resolveu comprar, já tinha projeto, já tinha plano. Como é que o drone entra nesse sistema de monitoramento? Então, começou com a feira de tecnologia, algumas apresentações de vídeo monitoramento através de drone, porque assim, o que acontece hoje? A TecPoint, eu tenho uma outra empresa que se chama Power Security, que é uma empresa de segurança armada, né? Então, assim, a gente vai unir as duas empresas, uma vai cuidar da pronta resposta da outra, né? Então, o drone ele é uma evolução. Hoje nós estamos na era dos drones. Mas eu não quis comprar, assim, eu não quis adquirir qualquer drone, eu quis adquirir um drone que realmente pudesse atender não só a nossa necessidade, mas os nossos anseios também. Então, eu comprei um drone de uso militar, um drone que possui câmera termal e que ele tem infinitos recursos aí
para a segurança, não só para a questão de rondas noturnas, para a empresa de segurança privada, mas também dentro da segurança eletrônica. Por exemplo, nós estamos com um projeto em bairros, começamos lá com o JJP, né? Colocamos algumas câmeras lá, fizemos voo de drone lá, apesar de ser uma área restrita, a gente conseguiu voar mais baixo. E esse drone ele vai servir para fazer essas rondas, ele vai sair automaticamente da empresa, né? Numa determinada situação, a gente vai mapear todo o local onde ele vai fazer essa incursão, e o próprio drone vai lá fazer zoom, tirar fotos, fazer o monitoramento da onde ele foi programado para ser feito em um determinado tempo, e ele volta novamente para a central sozinho. Ele sai e volta no determinado horário sozinho. Ele tem câmeras com infravermelho, com sensor de temperatura. Além de câmeras infravermelho, ele tem câmera termal. É uma câmera que ela mede o calor, né? Então, se a gente está perseguindo um indivíduo com um drone desse, ele se esconde debaixo de um carro, a gente consegue visualizar ele pela câmera termal. Então, é uma tecnologia que está avançando muito essa parte aí, justamente para dar uma robustez maior, para dar uma qualidade maior em situações que requer esse tipo de tecnologia. É aquilo que a gente está falando, né? A tecnologia ela só evolui, né? Só evolui. É mais uma, né? E precisa de homologação na Agência Nacional de Aviação Civil? Sim, sim. O drone está devidamente homologado, ele está tanto na ANAC quanto em todos os órgãos regulamentadores, tá? Inclusive, a gente faz plano de voo, né? porque lá ele é uma aeronave, ele não é um drone. Na ANAC ele está como uma aeronave mesmo, né? Ele é uma aeronave, né? Então tem que ter todos os requisitos, as autorizações de voo, tem que ter os planos de voo. Então é tudo bem específico. Sim, Colares, pode falar. É um equipamento moderno, né? É um equipamento de última geração, ultramoderno, e está chegando um outro aí para a gente, bem diferenciado. Até o Pablo Marçal adquiriu um recentemente. É um drone que ele tem uma plataforma própria, ele tem um local onde ele pousa sozinho, voa sozinho também. Esse drone que eu tenho agora é um drone mais volátil, eu consigo levar ele para outros lugares, inclusive na nossa parceria a gente consegue fazer voos, né? A gente vai chamar de aerodrone, né? Na verdade, a AeroGuard da TechPoint, né? Já patenteamos, já entramos com a patente do nome, o nome TechPoint também está patenteado, e a gente vai começar a fazer operações com ele aí em vários sentidos. Bom, e para a gente finalizar, vamos falar dessa parceria, né? TechPoint, TV Tapajoara, que parece que as duas partes estão satisfeitas, né? Sim, claro. A TV Tapajoara, hoje mesmo eu estava falando numa reportagem, né? Que é um dos maiores parceiros que nós temos hoje, porque a TV Tapajoara tem uma credibilidade muito grande, né? Com o jornal Focalizando, né? Com o Jornal da Tarde também. E a gente sente essa divulgação para a sociedade, que tem tido muito retorno, né? Porque é de uma forma séria que é feita, e as pessoas elas entendem que realmente por trás daquilo ali existe uma empresa séria também. A TV Tapajoara está de parabéns aí por ter nos ajudado a avançar e a divulgar os nossos trabalhos, e isso tem nos ajudado bastante. E para a gente é também uma satisfação contar com a parceria da TechPoint, uma empresa daqui de Itaituba e que está investindo aqui, colocando à disposição da população, para a segurança da população, toda a sua tecnologia, toda essa quantidade grande de câmeras, e câmeras com, como disse o Fleury, com alta resolução, que faz leitura de placa de carro, né? A questão da leitura facial, né, também. É importante falar, Wellington, que o que nós temos aqui em Itaituba não é diferente do que tem no Smart Sampa em São Paulo hoje. Tanto é que uma das empresas tecnológicas, de tecnologia, que está por trás dos nossos projetos, ela faz parte de um consórcio que estruturou essas 20 mil câmeras que tem em São Paulo hoje. Então, hoje, um veículo que passa numa câmera nossa já gera um alerta automático se ele tiver uma restrição de roubo ou furto. Ele já gera um alerta na central da Polícia Militar, né? Hoje a gente consegue inserir, por mais que não exista um banco nacional ainda de facial no Brasil, hoje o Estado de São Paulo ele já tem uma política onde eles já têm um banco deles mesmos do Estado. O Estado de São Paulo já. Né? Outros estados, como o estado de Goiás também já está fazendo lá, né? O Caiado já estão fazendo. Inclusive, era para mim estar lá na Bahia, lá, eu fui convidado lá para participar lá de uma convenção que teve, não pude ir, né? E justamente da parte da segurança que fez essa convenção. Então, assim, a gente pode ter um banco de dados local nosso hoje. Né? Hoje, se eu inserir uma foto no sistema,
e a pessoa passar na frente dessas câmeras, ela vai acusar na polícia militar que essa pessoa está lá naquele momento. Tá certo. Eane, obrigado pela presença, Fleury. Agradecer. Encerrando mais um podcast. Eu que agradeço também a todos os telespectadores também. É uma satisfação enorme poder participar, poder tirar a dúvida das pessoas aí, né? Nosso trabalho, de como a gente tem feito, nosso trabalho aqui em Itaituba e como isso tem evoluído. Tá certo. Chegamos ao final, Fleury. Agradeço ao Eanes Pereira aí pela participação, né? Pelas informações e trazendo boas notícias, né? Na área da segurança eletrônica. A gente conversou isso aí, cada vez mais cresce, né? E é importante para todos nós. Então, à disposição também da população aí, né? Sempre a população está buscando imagem ali, o tempo todo a gente está ali, né? Quero agradecer aí também o delegado Pedro, aí, o pessoal da Polícia Civil, Natan, né? Sempre eles estão com a gente ali também. Beleza, e a população precisa cada vez mais de segurança, andar com tranquilidade, né? Não tá tendo que esconder ou deixar celular em casa quando sai para a rua, porque essa é a realidade de muitas cidades. Felizmente, em Itaituba, a gente anda um pouco mais despreocupada, vai com o celular na mão e a gente sente que a cidade tem um pouco mais de segurança. Obrigado, Eanes. Agradecendo também a nossa primeira convidada aqui no podcast da TV Tapajoara, a Andrea Ribeiro, psicóloga itaitubense, que estava fora, mas voltou, está atendendo aqui. E estamos encerrando aqui mais esse podcast, né, Fleury? Voltamos na próxima quinta-feira, não é isso? Próxima quinta-feira. Só lembrando que a partir de hoje já vai estar no nosso stream da TV Tapajoara a partir das 8h40 da noite. Amanhã tem uma parte dessa entrevista no Focalizando e no sábado a gente vai na íntegra, né? Não só a primeira entrevista com a Andrea Ribeiro, como também o Eanes também no sábado, aqui a partir do meio-dia. Só um último agradecimento bem rapidinho aqui ao Coronel Diego, que abraçou aí a causa, né? O novo comandante da Polícia Militar também, que ele está bastante empenhado aí em evoluir com esse projeto. É isso. Até a próxima quinta com mais um episódio do podcast da TV Tapajoara.